bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Vamos continuar falando de saúde, mas dessa vez quero que você preste atenção, principalmente você que está grávida, porque todo mundo ficou com muitas dúvidas no que diz respeito ao sarampo em mulheres grávidas. As mulheres grávidas podem tomar a vacina ou não podem, aquelas que estão naquela fase dos 27 anos, que é o mais recomendado, porque a maioria, infelizmente, não tomou a segunda dose no tempo certo. Então, tem muitas pessoas que têm essas dúvidas. E eu fico preocupada, porque a doutora Fernanda vai explicar isso melhor para a gente, porque quando foi feita toda a campanha necessária para que todo mundo tivesse essa oportunidade de se vacinar, as mulheres grávidas também ficam com muito medo disso. Por quê? Porque você sabe que o sarampo ele pode ser fatal e tem matado cada vez mais, infelizmente, uma doença que já praticamente estava erradicada, nós estamos vendo voltar e agora nós temos essas dúvidas. E eu quero que você preste atenção na nossa conversa, justamente para você entender quando é que você pode ou não tomar a vacina. Porque, Fernanda, existe essa preocupação, né? Não foi falado muito isso, se pode ou não pode. E, de repente, um surto, né, da doença e muita gente grávida, nas tentativas de gravidez. Na década de 90, houve uma fofocaiada de que você não podia tomar vacina. Exatamente. Ah, porque vacina fazia mais mal, poderia causar muitos outros problemas, além daquilo que seria para qual ela era destinada. Que não era uma verdade, mas se tornou uma verdade, uma fake news, naquela época não existia esse termo, e que fez com que muitas pessoas comprometessem a saúde. Daí você falava agora desse surto, que as mulheres, estando grávidas com 29 anos, elas podem tomar, Fê? Não pode. Nenhuma gestante pode ser vacinada. Independente de idade, não pode? Independente. A gestante está num grupo de risco porque ela é uma imunodeprimida. A gestação por si só traz uma imunodepressão. Então, nosso sistema ele não está apto na gestação para combater alguns vírus e bactérias. Então, se eu tomar uma vacina de vírus vivo atenuado, que é como a vacina da tríplice viral do sarampo, o risco de doença é maior do que o benefício. Então, há contraindicação, isso é absoluta para todas as gestantes, mesmo em fase de surto. Mas daí você tem que tomar um cuidado. Como é que faz para se proteger, então, Fernanda? Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com os familiares, com quem a gente convive, né? Vamos começar do começo, né? O pelo marido, círculo familiar. a sogra, a prima, a irmã, todo mundo que convive com essa grávida. Vamos ver se eles estão numa situação vacinal ok, tá? Para não trazer essa doença para casa, para não aumentar o risco dessa gestante. Então, a primeira coisa é ver se esse pessoal já foi vacinado. Exatamente. Se não foi, vacina. Vacina. Até 29 anos, 2 doses. De 30 a 50, 1 dose. E acima de 50, 60 anos, provavelmente, esse familiar já teve contato com sarampo, se não teve a doença previamente. Então, não é um grupo de vacinação. Se uma mulher grávida tiver sarampo, isso pode comprometer a saúde dela ou a formação do bebê? O que pode acontecer com quem tem sarampo durante a gravidez? Principalmente a saúde da mãe, da gestante, tá? Ah, tá. É mais imunodeprimida, exatamente. Ela complica mais facilmente. Com pneumonia, pneumonite, encefalite, que é gravíssimo, apesar de raro, e ela pode levar a óbito por isso, além do aumento do risco de abortamento e parto prematuro se pegar essa gestante no primeiro trimestre. Quando ela é infectada no final da gestação, existe um risco de transmitir o sarampo para o recém-nascido, que seria a síndrome do sarampo congênito, que é gravíssima, apesar de rara. E pode acontecer o quê com a criança? Tem deformidades? Deformidades não estão relacionadas com vírus, a gente não conseguiu concluir isso. Mas principalmente o acometimento do sistema nervoso central, com encefalite, com problemas do cérebro do bebê mesmo. E daí, então, vamos lá. Como é que eu faço para me prevenir? O povo que está na minha casa tem que se vacinar. E para o seu trabalho, Fernanda, como é que faz? Aí que está o problema. Primeiro, porque você sai, porque eu fico pensando, te interrompendo, eu fico pensando, saiu daquele teu círculo ali, você está na rua, você já está suscetível, exatamente. Porque é uma doença, não é pelo ar, não é? Pelo ar, pela tosse, pela fala, pela própria respiração de alguém em um aglomerado. Então, evitar aglomerados. Uma gama muito grande de possibilidade de contágio, né? Evitar aglomerado populacional. Então, essa mulherada tem que pedir licença do trabalho? Em alguns casos, sim. Se ela trabalha em pronto-socorro, não sabe a situação vacinal, não tomou as vacinas anteriormente, ela vai ter que se precaver, ela vai ter que ficar afastada desse trabalho. Isso é um risco com contato populacional, contato com doentes. Agora, eu fico pensando, num período
período de surto como esse, até as pessoas que são vacinadas deveriam esperar um pouquinho para engravidar, Fernanda? Ou você acha que é radical demais? Antes falava-se em 3 meses. Hoje a gente sabe que depois da vacina, a orientação é para 1 mês. Esperar 1 mês para engravidar, pelos riscos que a vacina pode trazer no processo gravídico mesmo. Então, não é um risco, por exemplo, porque eu me lembro, na época da hidrocefalia, 3 anos atrás, todo mundo era recomendado que as pessoas não engravidassem naquele momento até que entendessem o que estava acontecendo e pudesse haver um método de prevenção. Nesse caso, não precisa ser tão radical, né? Não precisa ser radical, porque a grande maioria foi vacinada, já tem as 2 doses, ok. E se não foi, toma a vacina, faz as 2 doses, se for necessário, e espera 1 mês para as tentativas de gravidez. E os sintomas do sarampo para as mulheres grávidas são os mesmos para as demais pessoas? Os sintomas começam com uma síndrome gripal. Geralmente ela apresenta uma dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações. Depois segue com tosse seca, coriza. E 3 dias depois aparecem as manchas vermelhas pelo corpo. Indolores, sem coceira, mas ela já está apresentando sintomas há 3 dias e está transmitindo o sarampo a partir dos primeiros sintomas. Então, em 3 dias eu já desenvolvo tudo isso, todo esse quadro. Tudo isso. Em 3 dias eu já estou com febre, como se estivesse gripada, com dor de cabeça. A partir do contato, Keila, de 7 a 21 dias para a manifestação dos sintomas. Tá. Mas os sintomas já não começam com exantema, que são as manchas. Eles vêm como uma síndrome gripal. Entendi. Tá. Agora, Fernanda, por exemplo, se eu não tenho sintomas, eu já fui contaminada, e se eu tomar vacina, não adianta, né? Existe a vacina de bloqueio, que é feita até 72 horas do contato com alguém infectado. O problema é que você não tem como saber, né, se faz 72 horas, porque não deve ser uma coisa também que você já começa a apresentar algum sintoma no dia seguinte, né, Fernanda? Se você teve contato com alguém no sintoma gripal, ele vai te falar que ele está com sarampo depois de 3 dias. Talvez você perdeu o período do bloqueio, né? Mas dá para fazer essa vacina de bloqueio. Entendi. Para evitar a infecção e a transmissão para novos contatos. Fernanda, por que o sarampo pode matar? Porque quando a gente era criança, todo mundo tinha sarampo, não era? Agora não é mais assim, mas a grande maioria tinha sarampo e depois sarava e tudo bem. Ficava com as manchinhas, era sarampo, catapora e mais uma que eu esqueci. Era rubéola, cachumba. Tinha muita cachumba, sarampo, né? catapora e cachumba. Era uma coisa normal, tomava vacina, tudo bem. Por que mata hoje muito mais do que antes? É uma doença de infância. Antes a gente tinha vacina, então ela já vem com uma forma mais amena em alguns casos, né? E o grande grupo de risco, assim, são os imunodeprimidos. As pessoas transplantadas, as grávidas, as crianças abaixo de 6 meses. Nesses casos, pode complicar pneumonias, encefalites e trazer óbito em decorrência dessas lesões. Então, normalmente não é tão grave assim, vamos dizer assim? Normalmente não. Uma criança saudável, um adulto jovem, um adulto saudável, não. Mas tem os grupos de risco onde ela pode agudizar, onde pode ter complicação. Ô, Fernanda, idoso, a vacina vale para a vida inteira? Por exemplo, a pessoa que tomou a vacina com 10 anos de idade, depois tomou a segunda dose com 15, mas hoje tem 70, por exemplo. Vale. Vale. A taxa de sucesso na imunização é de 95%. É maravilhoso, né? É maravilhoso. E aí tem um grande dilema, porque a gente estava vendo, será que essa gestante tem imunidade ou não tem? Pede a sorologia de sarampo, vamos ver se ela tem imunidade. Essa imunidade pode cair ao longo do tempo. O que é uma sorologia de sarampo? É o exame de sangue, para ver se ela tem um anticorpo anti-sarampo. Ou seja, para ver se ela tomou a vacina. Exatamente. A pessoa que não lembra. Exatamente. Não dá para saber. Porque o sarampo, ela pode ter uma queda desse anticorpo titulável e você perceber como se ela não fosse vacinada, como se houvesse uma falha vacinal e, na verdade, não. A titulação cai, mas mesmo assim ela permanece protegida. E uma pessoa que não tem certeza e toma vacina de novo pode fazer mal? Não, mal não faz. Os riscos da vacina são mínimos, tá? Depois de 15 dias, é muito frequente apresentar dor no corpo, talvez um sintoma gripal muito leve e transitório, mas não desenvolve doença e os riscos são mínimos. Eu estava falando do povo mais velho. Por exemplo, a pessoa que não lembra mais se tomou essa vacina, ela deve ser vacinada com mais de 70 anos? Não, porque provavelmente ela já teve contato com o vírus ou ela teve o sarampo. Se não deu problema até agora, não vai dar mais. Exatamente. Provavelmente ela tem imunidade adquirida para a doença. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque vira uma correria para posto de saúde. Exatamente. Porque todo mundo, eu não lembro, eu não sei, então vou me precaver, vou tomar vacina de novo. Daí você acaba tirando
Porque essas vacinas é uma dor de cabeça para elas estarem disponíveis. Sim. Então, é preciso que se priorize aquilo que realmente é o prioritário, que são as pessoas que realmente, comprovadamente, a maioria não tomou a segunda dose por conta disso que eu te falei, desse medo que houve na década de 1990, ou muitas vezes por desleixo mesmo, a mãe que esquece, ou a pessoa está mais velha, já acha que não precisa porque nunca teve nada. Então, você que tem mais de 70 anos, pode ficar tranquilo, porque se não aconteceu até agora, não vai acontecer. As crianças, sim, têm que tomar, sim. Se você tem dúvida, o melhor mesmo era fazer o teste sorológico, como a Fernanda explicou, que é para evitar mesmo de você ter mais problemas. Mas, se você não tem condição de fazê-lo e vai fazer no posto de saúde, elas estão disponíveis nos postos de saúde do Brasil inteiro. São Paulo também. Então, você procure o posto de saúde mais perto da sua casa, leve o seu filho e imunize. É uma doença que pode, sim, ser fatal dentro daquilo que a Fernanda explicou para a gente. Então, para que você vai correr risco com algo que é de graça ainda, né, Fernanda? Exatamente. Não totalmente tem a menor razão para né? acontecer isso, totalmente prevenível. E você que é grávida, que está grávida, se não tomou a vacina, se proteja ao máximo. Conviva o menos possível com muita gente. Contato com saliva, com fomites que a gente fala, o copo, talher compartilhado, evitar pegar na maçaneta, levar a mão à boca, narina, olho. O ideal, na verdade, é esse povo não andar nem com trem, nem metrô, nem ônibus, nem nada, né, Fernanda? E se andar, Fernanda? álcool gel, lavar sempre as mãos em água corrente, sempre tomando cuidado. O uso de máscaras é muito válido, né? Porque é contato com gotículas. O uso de máscara e o álcool gel, que a gente tinha esquecido, né? Que faz tempo que não se fala dele. Exatamente. Não pode esquecer dele, né, Fernanda? É que pode fundamental, ser fundamental. Principalmente para o sarampo. Ô, minha querida, obrigada, viu? Adorei, muito bom ter viu? você Muito aqui com a obrigada. gente. O site da doutora Fernanda, drafernandatorras.com.br. Tem o Insta também, DRA Fernanda Torras. É Torras mesmo, Fernanda? Torras. Torras. E tem o telefone também, que é o 2892-4401 São Paulo, tá? 2892-4401.